Conhecendo os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Isso é o tema de hoje. Bem-vindos ao nosso videocast do Cardio Papers aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou médico cardiologista colaborador aqui da página do Cardio Papers. E hoje o papo vai ser sobre reconhecer os dispositivos como marca-passo, CDI, ressincronizador, além de dar uma introduzida em conceitos básicos que todos os médicos clínicos, e em especial os cardiologistas, devem saber sobre isto. Então, a gente vai começar falando, então, sobre os principais dispositivos que você vai encontrar na sua prática clínica, seja você trabalhando como radiologista, seja você trabalhando no consultório, seja você até trabalhando em emergência e terapia intensiva. Então, vamos começar aqui mostrando alguns conceitos básicos sobre a estimulação cardíaca artificial. Então, primeiro a gente vai ter três dispositivos que são mais importantes para a gente discutir aqui. Primeiro é o marca-passo cardíaco, que ele é usado geralmente para terapia antibradicardia. Então, a gente vai usar em pacientes que vão ter doença do nó sinusal, por exemplo, síncopes devido a bradicardias, bloqueios AV, atrioventriculares, sejam eles simples ou mais complexos, a depender da sua indicação. O cardiodesfibrilador implantável, vulgo CDI, que ele vai ter um papel diferente do que o marca-passo. Ele vai ser uma terapia anti-taquicardias. Então, pacientes que têm taquicardias ventriculares, fibrilação ventricular, então o CDI vai ser utilizado para encerrar esse tipo de arritmias. E, por fim, a terapia de ressincronização cardíaca ou o marca-passo átrio biventricular, que geralmente a gente vai indicar para pacientes com insuficiência cardíaca. E aí o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é aqui, onde eu vou ter a espícula do marca-passo. Eu imagino que a maioria de vocês já deve ter visto um eletrocardiograma de um paciente com marca-passo, com estimulação artificial pelo dispositivo, mas apenas para a gente relembrar o que é esperado da gente encontrar nessa população. Então, olhem aqui onde está o meu mouse, né? Então, aqui eu vou ter uma espícula do marca-passo, tá? Então, aqui a gente tem a espícula atrial, tá? Por que eu sei que é o átrio? Porque ele está vindo antes da espícula que está estimulando o ventrículo, ok? Então, aqui eu tenho a espícula de ativação atrial e aqui eu tenho a espícula de ativação ventricular. Notem que a espícula de ativação atrial, às vezes eu nem enxergo a onda P que ela está gerando, tá? Mas às vezes eu até consigo enxergar alguma coisa. E o que é mais importante é ver o QRS que ele é estimulado pelo marca-passo. Notem que ele vai ter uma largura desse QRS bem acentuada. Então, eu estou estimulando de uma forma não fisiológica. A gente vai discutir isso mais adiante também. Então, o esperado qual é, pessoal? Que eu tenha a espícula de ativação atrial e ou a espícula de ativação ventricular. Essa espícula nada mais é do que a energia do marca-passo que está estimulando e gerando uma captura elétrica e, consequentemente, uma mecânica no paciente. Então, o esperado é procurar essa espícula, mas nem sempre vai ser tão fácil como a gente está vendo aqui. Bom, um conceito básico que a gente tem que ter em relação à eletrofisiologia cardíaca dos pacientes em uso de marca-passo é que o estado da arte, o habitual, o feijão com arroz que a gente vai ver, é um paciente que vai ter um dispositivo que vai estar implantado geralmente em loja subclavicular esquerda, eventualmente pode ser na direita também, mas geralmente subclavicular, embaixo da pele, às vezes até mesmo embaixo do músculo peitoral, a depender do paciente. A gente vai escolher colocar o gerador do marca-passo, num geral, abaixo da pele, mas em pacientes de baixo peso, muito magros, a gente acaba colocando até mesmo abaixo do músculo peitoral para não ter um deslocamento ou uma ulceração da pele no lugar da loja do gerador. Ele é passado através de uma incisão simples, onde eu acabo chegando na veia subclávia, e aí eu acabo passando os eletrodos, sendo geralmente no marca-passo bicameral um eletrodo posicionado no átrio direito e o outro eletrodo posicionado na ponta, no ápice do ventrículo direito também. O dispositivo ele vai acabar gerando um QRS que vai ser um pouco diferente do que o nosso QRS habitual. Ele vai ser um QRS alargado. Por quê? Porque eu estou estimulando o coração através do músculo, através do ventrículo. Eu não estou usando o sistema de condução fisiológico, o sistema His-Purkinje.
Então, como eu estou estimulando o coração da direita para a esquerda, eu vou induzir um bloqueio de ramo. Eu estou gerando uma dissincronia, ok? Então, eu acabo gerando essa estimulação através dos miócitos. Por isso que o QRS ele vai ser mais alargado, porque ele não está indo pelo sistema de condução. Então, no caso do marca-passo convencional, em ventrículo direito, eu vou gerar, então, uma estimulação da direita para a esquerda. E isso é importante, porque isso aqui vai ser refletido nesta morfologia aqui no nosso eletrocardiograma de 12 derivações. Por que eu estou falando isso? Porque o esperado de um marca-passo de câmaras direitas, né, o habitual, é que ele gere um QRS alargado com uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, porque eu estou despolarizando da direita para a esquerda. Então ele acaba ficando com o QRS alargado em V1 e com a amplitude, né, a polaridade da derivação do QRS vai ficar para baixo, vai ficar negativo como um bloqueio de ramo esquerdo. Esse é o habitual. Por que eu falo isso? Porque, eventualmente, se você pega um paciente que acabou de implantar um dispositivo, um marca-passo, e ele vem com estimulação diafragmática, por exemplo, ou vem com uma clínica de tamponamento, e aí você olha aqui V1, se V1 estiver positivo e ele estiver sendo estimulado pelo marca-passo, pode significar que houve uma perfuração, ele não está estimulando no lugar que era esperado, que era o ápice do ventrículo direito. Pode ser que ele esteja no ventrículo esquerdo, pode ser que ele tenha perfurado o septo, pode ser que ele tenha perfurado a ponta do ventrículo direito e está estimulando da esquerda para a direita, o que não é o habitual. Então, só para a gente já ficar atento nesse primeiro conceito. Então, o primeiro marca-passo que eu queria mostrar para vocês é o marca-passo unicameral, que é o clássico, o tradicional, que a gente tinha lá no começo da estimulação cardíaca. Então, eu vou ter aqui um gerador, que é a loja geradora de pulso, onde vai ter a bateria do dispositivo, e ele vai estar conectado aqui a um cabo que vai chegar diretamente no ápice do ventrículo direito. Esse é o marca-passo unicameral. No dia a dia, ele não é mais o mais comum que a gente utiliza, mas ele é um dos primeiros dispositivos que a gente desenvolveu. Ainda assim, em algumas situações, a gente vai acabar ainda utilizando esse tipo de marca-passo. E, por exemplo, pacientes que têm uma fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Então, um paciente que tem uma baixa expectativa de vida, um paciente que ele não necessita, por exemplo, de uma estimulação atrial e ventricular, por exemplo. Ou então um paciente que tem uma fibrilação atrial de difícil controle e que eu acabo realizando, então, a ablação do não AV, induzindo um BAVT naquele paciente e deixando ele apenas com a estimulação ventricular do marca-passo. Essas são situações de exceção nos dias de hoje, tá? Então, a gente geralmente não vai indicar um marca-passo unicameral para um BAVT, não vai indicar um marca-passo unicameral para um paciente que apenas tem uma fibrilação atrial com algum bloqueio AV ou de baixa resposta, ok? Mas saibam que existe essa carta na manga também. Aqui, o marca-passo bicameral ou átrio ventricular, esse é um dispositivo mais comum que a gente vai ver na prática clínica, então, um pouco mais de atenção. Então, notem que a loja do gerador é um pouco maior do que a do unicameral. E aqui eu vou ter dois eletrodos plugados no gerador, em que um ficará aqui posicionado no átrio direito e outro vai estar posicionado aqui no ventrículo direito. Tudo isso a radiografia de tórax consegue dizer para a gente. E quando que eu vou indicar? Bom, não é o foco da nossa discussão aqui mostrar todas as indicações de marca-passo, CDI e RESYNC, mas eu vou só mostrar algumas das principais. Para quem quiser saber um pouquinho mais, temos a diretriz de dispositivo cardíaco eletrônico implantável da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi lançada recentemente. Bom, mas eu vou indicar então o marca-passo AV para quem? Pacientes que têm um bloqueio AV total, pacientes que têm algum bloqueio AV de segundo grau ou um bloqueio AV avançado, por exemplo, ou sintomáticos, pacientes com doença do nó sinusal, pacientes com fibrilação atrial paroxística, com uma baixa resposta ventricular ou com um bloqueio AV avançado, por exemplo, pacientes que apresentam síncope com bloqueio bifascicular. Por exemplo, o paciente ele teve uma síncope não explicada e o eletro de base dele tem um BRE e um BDAS, por exemplo, um BAV de primeiro grau, por exemplo. Pacientes que têm no estudo eletrofisiológico um intervalo RIS, ventrículo, né, um intervalo HV, maior ou igual a 70 milissegundos e que são sintomáticos com síncope, por exemplo. Pacientes que evoluem com bloqueio de ramo esquerdo após um implante percutâneo da válvula aórtica, uma TAV.
Então, essas são algumas das indicações que a gente vai ter, não são todas, tá, pessoal? E também não é tão simples assim. Outros tipos de estimulação foram desenvolvidos também, ainda mais recentemente, aí, de 2018, 2020 para cá, que são a estimulação através do sistema de condução RIS e através do sistema de estimulação do bloqueio do ramo esquerdo também. Então, além da estimulação que a gente tem via músculo, via miócito, no ventrículo direito, a gente também vai ter a estimulação através do sistema de condução. Como que vai funcionar isso e em que pé que a gente está? Bom, então aqui é só um resumo de um artigo do Jack mostrando a estimulação desta nova forma que eu havia comentado com vocês, em que aqui eu vou ter, então, um paciente que está sendo implantado o marca-passo bem no sistema RIS. Então, o que acontece? Eu vou lá, em vez de eu posicionar a ponta do eletrodo no ventrículo direito, eu vou perfurar o septo, vou chegar no septo profundo e eu vou estimular aquela região. E o que isso vai me gerar de benefício? Por que eu vou acabar fazendo essa perfuração no septo? Justamente porque eu vou deixar um QRS mais estreito, eu vou deixar a estimulação de uma forma mais fisiológica. Só que tem um porém. A estimulação com o sistema RIS, ela é tecnicamente mais difícil, por eu estar entrando numa região muito fibrosa, que é o septo profundo, eu vou ter que usar energias maiores, então eu vou gastar mais a minha bateria, por exemplo. E dependendo do ponto do RIS em que eu realizar o implante do dispositivo, da ponta do eletrodo, eu também vou ter algumas dificuldades se o paciente ele tiver bloqueios AV muito baixos. Então, eu posso ter um bloqueio que esteja abaixo de onde eu estou estimulando no sistema RIS, então não vai ser bem sucedido dessa forma. E eu vou ter também a estimulação através do ramo esquerdo, que ela é mais simples de ser realizada, então eu perfuro o septo e chego quase no ventrículo esquerdo através do seu ramo esquerdo. É uma zona maior, né? Então é mais fácil de eu chegar, porque ao contrário do RIS, em que a área em que eu posso estimular ela é pequena, no ramo esquerdo é mais simples. Então eu consigo estimular de uma forma mais tranquila, eu consigo perfurar lá e chegar no meu foco de estimulação de uma forma mais tranquila. Como eu vou estar no músculo, eu não vou precisar usar energias tão altas, porque não é uma região fibrosa. Então, a região do músculo, eu acabo necessitando de energias menores. E eu também vou ter o mesmo benefício de ter um QRS mais curto do que se eu estivesse estimulando através do sistema de condução, através do ventrículo direito, né, que é a forma convencional, por exemplo. E aqui, só para vocês terem uma noção, comparando, né? Lembrem que a gente começou a discussão mostrando um QRS estimulado pelo ventrículo direito. Esse aqui é um eletrocardiograma de um paciente que teve a estimulação através do sistema RIS. Notem aqui que vocês conseguem ver direitinho a espícula do ventrículo e olha só como que fica mais estreito o tamanho do QRS. Então, isso vai gerar uma estimulação mais fisiológica, o que é mais interessante para o paciente a longo prazo, porque a gente sabe que, em algumas situações, a estimulação através do ventrículo direito pode gerar dissincronia, pode gerar sintomas de dispneia, cansaço aos esforços, pode gerar uma síndrome parecida com uma insuficiência cardíaca e até mesmo levar à queda da fração de ejeção por dissincronia ventricular. E aqui, através do ramo esquerdo, notem também que eu tenho QRS estreito, não era tão estreito quanto o anterior, mas ele é bem estreito também. E aqui em V1 e V2 eu tenho uma morfologia mais próxima aí, com uma onda T invertida, tá? Então isso aí já leva mais em consideração pensando no ramo esquerdo. Mas também, de qualquer forma, um QRS estreito. Na prática, não vai ter muita diferença para você saber se ele está no RIS ou no ramo esquerdo. O que importa é que está lá e está conduzindo com QRS estreito. Aqui é o desfibrilador, o cardiodesfibrilador, ou CDI. Então, aqui, neste caso, esse aqui é apenas um CDI ventricular. Então, ele não está aqui tendo um outro cabo. Então, às vezes eu posso ter um CDI que ele já vai ser colocado como um eletrodo atrial, um eletrodo ventricular e o seu coil, que eu já comento. Ou eu posso ter apenas o CDI, que é o que a gente está vendo aqui. Então, notem que eu tenho um gerador ainda maior. Ele vem aqui com o cabo do eletrodo. Aqui ele tem uma área mais branca, né? Mais espessada dentro do cabo. E aqui uma outra área também. E a ponta aqui com os eletrodos que a gente havia comentado. O que acontece? Então, isso aqui a gente vai chamar de coil, tá? Então, eu tenho um coil. E o que acontece na hora que ele gera a sua desfibrilação, ele tem um algoritmo que vai reconhecer
TV e FV, e ele vai induzir uma terapia, tá? Essa terapia ela pode ser através de um aceleramento da frequência cardíaca, que a gente vai chamar de ATP ou burst, em que ele vai acelerar o coração e dessa forma ele vai tentar inibir a arritmia de acontecer, ou eu posso ter mesmo um choque entregado, ou entregue, melhor dizendo, pelo CDI. Quando eu tenho choque, aqui as duas pontas do coil que vão ser as pontas como se fossem as pás do desfibrilador. Então eu vou ter uma desfibrilação intracardíaca praticamente, tá? Então eu vou fazer um diferencial de potencial entre essas duas pontas. E a gente vai indicar o CDI em que situações? Por exemplo, na miocardiopatia hipertrófica, que a gente tem scores de risco, tem o da ESC, tem o da ACC, vai ter o da Sociedade Brasileira de Cardiologia também, e a gente vai acabar indicando para evitar morte súbita. Então, na miocardiopatia hipertrófica, eu posso indicar como prevenção primária. Na insuficiência cardíaca também, mas com grau de recomendação menor, como prevenção primária. Ou como profilaxia secundária de uma morte súbita abortada, por exemplo, numa miocardiopatia isquêmica, por exemplo, numa canolopatia, como, por exemplo, QT longo, ou arritmias congênitas, né? Heranças familiares, como displasia ritmogênica do VD, por exemplo. Uma outra modalidade de CDI que a gente vai ter é o CDI subcutâneo. Então, eu não vou estar intracavitário, eu não vou estar dentro do coração. Eu vou colocar um CDI, geralmente a gente coloca aqui em região lateral, próximo da região axilar, e aí eu vou colocar o CDI através do trajeto subcutâneo e o coil vai estar aqui na região subcutânea também. Então, dessa forma, é mais simples de retirar o dispositivo também, ele não vai ter um risco menor aí de evoluir com uma endocardite, né, nesse caso, por exemplo. E a questão é que o CDI subcutâneo, como ele não está intracavitário, ele não vai realizar o pace, ele não vai realizar a estimulação ventricular. Então a gente só tem que ficar atento a isso, porque eventualmente, se o paciente que tem um CDI subcutâneo, ele desenvolve uma bradicardia ou um bloqueio AV que necessite de uma estimulação ventricular, o CDI subcutâneo não vai conseguir entregar isso. Ele apenas funciona como terapia para choque, tá? Então ele só vai fazer o shock box, ele só vai disparar o choque mesmo. E a gente pode indicar, então, CDI subcutâneo, por exemplo, em pacientes que têm risco aumentado de morte súbita, mas que não vão precisar de um pace ventricular, como geralmente num QT longo, por exemplo, numa miocardiopatia hipertrófica, numa síndrome de Brugada, a gente pode ter apenas o CDI para evitar a morte súbita, não necessitando de uma terapia de estimulação ventricular, um pace ventricular que a gente comenta. E aqui dando um zoom, olha só como é que é o coil, né? Então vocês veem que ele é como se fossem várias molinhas emparelhadas uma em cima da outra. E aqui temos o outro coil. A diferença de potencial entre esses coils aqui, né? A presença dos dois coils aqui vai gerar, vai funcionar como as pás para a gente realizar a desfibrilação. Então ele vai gerar energia indo de um ponto ao outro. E a gente também pode ficar atento que eventualmente a gente pode encontrar alguns problemas no coil, como aqui uma fratura no coil. E isso pode gerar problemas como o choque não ser efetivo, não realizar o choque, ou até mesmo esse coil gerar um ruído, que é uma fratura do eletrodo no fim das contas. E esse ruído pode ser interpretado, por exemplo, como uma arritmia. Então, ele tem essa fratura gera um artefato na linha de base do eletrocardiograma intracavitário, e o próprio algoritmo do aparelho pode interpretar isso como uma TV, uma FV fina, por exemplo, e disparar um choque que a gente vai considerar como inapropriado. Então, ficar muito atento a essas alterações que podemos encontrar. Além disso, a gente vai ter a terapia de ressincronização cardíaca, ou RESYNC, ou marca-passo átrio biventricular, como a gente havia comentado, em que eu vou ter uma loja geradora de pulso, eu vou passar os 3 eletrodos através da veia subclávia, chegando aqui no coração. Um vai estar localizado no átrio direito, outro no ventrículo direito, e a gente vai posicionar através do seio coronariano, tá? Que a gente chega através do átrio direito. A gente vai posicionar ele no seio coronariano através da região epicárdica e posicioná-lo na parede lateral do ventrículo esquerdo. Dessa forma, eu vou acabar estimulando simultaneamente, através de uma punção venosa, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, gerando uma menor dissincronia. Então, é uma opção interessante, ainda mais em pacientes que têm
insuficiência cardíaca, você tiver um bloqueio AV avançado, você já implantar de cara um ressincronizador. Temos estudos mostrando isso, que num paciente que tem uma IC e evolui com bloqueio AV avançado, em vez de colocar o marcapasso atrioventricular, a gente já indicaria, por exemplo, um ressincronizador. Uma outra opção também, e indicação, é um paciente que ele, a despeito de terapia quádrupla, então, INRA ou IECA, beta-bloqueador, espironolactona e inibidor de SGLT2, a gente ainda assim persiste sintomático, classe funcional 2A3, por exemplo, e temos no eletro de base um QRS com uma largura, uma duração maior do que 150 milissegundos, preferencialmente com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Além disso, com uma fração de ejeção menor ou igual a 35. Então, essa é a indicação clássica, a indicação mais forte para ressincronizador que a gente vai ter, mas obviamente que se eu tenho uma IC com bloqueio AV, eu já indico também o resync, na maioria das vezes, ao invés de um marcapasso atrioventricular. E a ideia do ressincronizador é que ele diminua o QRS e melhore sobrevida, melhore, né, mortalidade, além de melhora de sintomas, porque ele vai ter uma menor dissincronia dessa forma. Então, olhem aqui como é que eu vou reconhecer o ressincronizador. Aqui a loja geradora de pulso, está um pouco bagunçada aqui, cheio dos fios um pouco soltos, entre aspas, né? E aqui a gente vai ter o eletrodo do átrio direito, eletrodo do ventrículo direito, e aqui esse eletrodo mais fino, ele vai passar aqui no seio venoso, no seio coronariano, e vai chegar aqui na parede do ventrículo esquerdo, através da veia, e vai estar posicionado de uma forma epicárdica na parede lateral do ventrículo esquerdo. Então, não é um CDI, tá? Então, isso aqui é um ressincronizador. E eu também posso ter um ressincronizador com função CDI. Seria como se fosse essa radiografia, só que eu teria, então, 2 coils, né, para fazer o papel das pás na desfibrilação. Então, existe ainda um outro dispositivo, um quarto dispositivo, que seria o CDI ABIV, né, CDI átrio biventricular, por exemplo. Então, a gente acaba tendo diversas formas de estimulação cardíaca. E, por fim, 2 novas curiosidades aqui. Recentemente, a gente teve o lançamento do Micra, que é um marcapasso unicameral do tamanho de uma moeda, tá? Ou do tamanho de uma cápsula de medicação. Então, ele é muito pequeno mesmo, quase do tamanho de uma cápsula de metformina, né? De um comprimido de metformina, em que a gente vai posicioná-lo no ventrículo direito. Olha que interessante. Através de uma punção venosa, a gente geralmente vai por uma punção na virilha, chega até o coração, é um catéter um pouco mais calibroso do que o habitual, mas não vai deixar um gerador, não vai deixar nenhum cabo, é o que a gente chama de estimulação leadless, sem eletrodos. Então, ela é interessante em pacientes que já tiveram fratura de eletrodo, pacientes que já tiveram infecção relacionada ao eletrodo ou à loja do gerador. Então, é um dispositivo mais simples, teoricamente. No seu posicionamento, a gente vai passar aqui pelo átrio direito, passa pela tricúspide e vai posicionar na ponta do ventrículo direito, igual a gente tem no marcapasso convencional. E a gente vai rosquear esse micra, esse dispositivo leadless, e ele vai se prender na trabeculação do ventrículo direito. Depois de um certo tempo, ele vai ser endotelizado, né? Então ele vai ter uma capa que vai acabar deixando ali o dispositivo mais encoberto. Então, no longo prazo, a ideia não é, se acabar a bateria, não é retirar esse dispositivo. Se você precisar retirar, você até pode tentar conseguir, mas, obviamente, se ele já estiver endotelizado, fica um pouco mais difícil. Mas a ideia é, a partir do momento que acaba a bateria, a gente consegue colocar outro dispositivo ou ao lado, por exemplo. Então, existem relatos na literatura de pacientes que já têm 3, 4 desses tipos de dispositivo já, sendo seguro o implante de mais do que um, tá? Então, a gente vai acabar passando, introduzindo aqui no ventrículo direito, e a gente vai acabar, através de uma observação direta, né, através da radioscopia, posicionando ele na ponta do ventrículo direito, rosqueando aqui na ponta, e ele vai acabar funcionando desta forma. Você vai pensar assim, Zé, mas aí ele só vai estimular o ventrículo, né? Vai ser como um marcapasso unicameral? Sim, seria o equivalente ao marcapasso unicameral, porque ele só vai ter um eletrodo no ventrículo.
Porém, o Micra, na primeira versão, ele apenas fazia estimulação ventricular. Nas novas versões, ele já consegue fazer a leitura do batimento atrial. Então, por exemplo, antigamente, né, nos primeiros modelos que foram lançados, a gente não tinha a opção de você ter uma funcionalidade mais fisiológica, né, servindo de respeitando, né, a fisiologia do ciclo cardíaco. Então, ele acabaria conduzindo de uma forma o ventrículo que fosse assíncrona do batimento atrial, ok? Agora, a gente já tem novas versões que, mesmo sendo o dispositivo apenas localizado no ventrículo direito, ele consegue, através de, entre aspas, um microfone, ele acaba sentindo a contração atrial e o fluxo de sangue saindo da válvula tricúspide, ou seja, a sístole atrial, e através dessa percepção, ele vai acabar estimulando o ventrículo na sequência de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais fisiológica. Então, mesmo ele não tendo um eletrodo no átrio, ele consegue fazer uma estimulação fisiológica, respeitando a onda P do paciente, né, o batimento atrial do paciente, e estimulando o ventrículo na sequência de uma forma bem fisiológica. Olha que interessante vai ser na radiografia de tórax de um paciente com micra. Né? O paciente ele não tem nenhuma cicatriz, ele não tem nenhum achado que sugira que ele realmente tenha um marca-passo. E aí, quando você faz a radiografia de tórax, você vê esse achado aqui que é bem pequenininho, parece mesmo até um eletrodo de eletro de superfície posicionado que ficou, né? Como esses aqui, por exemplo. Tá? Então, um dispositivo bem interessante que está cada vez mais sendo implantado aí. E em maio de 2023 também saiu um paper no New England mostrando também a estimulação leadless bicameral. Porque o unicameral, ele apenas vai conseguir sentir o átrio do paciente e estimular o ventrículo dessa forma, o que já é muito legal. Mas pensa aqui, se você tem uma doença do nó sinusal, em que o seu batimento atrial, ele tem pausas ou ele é muito lento. Então, dessa forma, não é o melhor candidato para receber aquela versão do Micra que a gente tinha comentado com você, do leadless, que eu mostrei anteriormente. Quando o paciente ele precisaria de uma estimulação atrial, por exemplo, numa doença do nó sinusal ou um paciente em uso de medicações cronotrópicas, ele acaba sendo beneficiado, talvez, por essa estimulação bicameral leadless. Então, eu vou ter um eletrodo no átrio direito e um eletrodo no ventrículo direito, eles vão conversar entre si, né? Então, a gente consegue ver aqui na radiografia de tórax, e dessa forma, ele vai conseguir estimular o átrio e estimular o ventrículo de uma forma como um marca-passo convencional. Até o momento, a gente não tem à disposição um marca-passo leadless, né, como esses, com estimulação fisiológica, com estimulação através do sistema RIS por Purkinje ou do ramo esquerdo. Então, atualmente, ele funciona como um marca-passo convencional, estimulando através da musculatura miocárdica, mas quem sabe no futuro também. E notem aqui como é que fica, né? Então ele fica com o QRS alargado, bem parecido com o QRS que a gente já tem no marca-passo convencional, e ele acaba conseguindo fazer uma sincronia muito boa, né? Maior de 95% das vezes ele acaba ficando bem posicionado. Então aqui o paciente sentado, o paciente em posição supina, em decúbitos, andando, correndo, então ele acaba tendo uma boa sincronia dessa forma. E por fim, esse aqui ainda está mais em formato de pesquisa ainda, que é o CCM, que é o Cardiac Contractile Modulation. Então, na verdade, ele não vai funcionar como um marca-passo. Ele não vai gerar um pace ventricular. Ele é um gerador que vai ter, geralmente, 2 eletrodos posicionados no septo médio do paciente, através das câmeras direitas, e ele vai funcionar como se fosse uma academia, uma musculação para o músculo cardíaco. Ele vai gerar um impulso elétrico no septo durante o período refratário, ou seja, ele não vai realmente conduzir nada, porque ele está estimulando o septo no momento que ele não está podendo ser despolarizado. Isso vai aumentar a homeostase de cálcio nos miócitos e vai melhorar a contratilidade. Então, é uma terapia que está sendo estudada para pacientes com insuficiência cardíaca, que você vai estimular o septo e a ideia é que você melhore a contratilidade, dessa forma melhore os sintomas do paciente. Pode, talvez, no futuro ser uma opção para pacientes que não têm uma indicação ainda de usar um ressincronizador ou de usar, por exemplo,
um CDI ou um marca-passo, por exemplo, mas tem insuficiência cardíaca e tem sintomas. Isso daqui não vai gerar pace. Então, a gente já pegou casos que o paciente colocou o dispositivo CCM e evoluiu com necessidade de um marca-passo. E acabou ficando com os dois aí, porque era um protocolo de pesquisa, por exemplo, mas saibam que existe esse dispositivo que ainda está em fase ainda mais de pesquisa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é mais regularizado. E agora para a gente comentar alguns conceitos básicos da estimulação cardíaca. Então, existem diversos conceitos, a gente pode ter impedância, a gente vai ter esterese, a gente vai ter estimulação em multissítio, a gente vai ter intervalos, mas aqui a gente vai falar apenas de dois conceitos muito básicos, que é o limiar de captura, né? Que é a captura e a sensibilidade. A captura nada mais é do que a despolarização elétrica que vai resultar, né, pelo marca-passo, que vai resultar na contração dos átrios ou ventrículos, depende de onde ele estiver, em resposta a esse estímulo. Então, nada mais é do que eu tenho uma espícula do marca-passo e ela vai gerar uma despolarização e uma contração ventricular, nesse caso aqui que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, aqui tem a espícula ventricular, QRS estimulado, QRS largo. Então, essa é a captura. Se eu tiver uma espícula de marca-passo, né, e não tiver nenhuma despolarização ventricular, é uma falha de captura. E aí pode ser que o eletrodo ele se desposicionou, né, mudou de posição, pode ser que a energia esteja baixa, pode ser que a impedância esteja alta porque houve uma fratura do cabo do eletrodo. Existem diversas outras coisas. Para quem quiser, se vocês gostarem, comentem aqui na aula que a gente pode fazer também. Eu tenho essa aula, a gente pode falar sobre complicações com os pacientes aí, com dispositivos, né, com o uso de marca-passo, como falha de captura, por exemplo, choque inapropriado, oversense, undersense. E um outro conceito é o limiar de captura. É a mínima energia que já vai conseguir gerar essa despolarização e a contração do ventrículo ou do átrio, né, que vai despolarizar o coração. Então, o limiar de captura é a mínima energia que eu vou precisar para fazer esse fenômeno aqui. E a sensibilidade? A sensibilidade, a gente tem que lembrar que o marca-passo, além de estimular, ele também é um leitor. Ele vai ter, então, um leitor que ele vai conseguir sentir o estímulo elétrico do paciente de uma forma intracavitária. Então, a sensibilidade nada mais é do que a habilidade do marca-passo de perceber, de sentir um sinal intrínseco do paciente, um sinal elétrico intrínseco. Então, ele vai estar lá funcionando como um eletrodo também, e a partir do momento que ele está estimulando, se o paciente ele tiver um estímulo próprio, uma contração ventricular própria, um estímulo, um QRS próprio, ele pode ser programado para se inibir e deixar o paciente funcionar de uma forma mais fisiológica, que seria através do seu próprio batimento. Então, a sensibilidade aqui aconteceu, por exemplo. Então, aqui ele estimulou o átrio, estimulou o ventrículo, deu um tempo, e ocorreu um estímulo do paciente. Então, ele se inibiu. Então, a sensibilidade estava adequada, porque ele sentiu um batimento próprio do paciente e deixou de funcionar e deixou o paciente tocar esse batimento sozinho. Já aqui foi outro batimento no marca-passo. Aqui notem que o intervalo, né, aqui entre esse batimento estimulado e o batimento do paciente, não ocorreu, né? Era um intervalo mais curtinho. Ele deixou, não aconteceu nada, o paciente não entrou, aí ele foi e estimulou. Então, essa é a habilidade da sensibilidade de perceber, e aí, dependendo do que tiver na programação, ele vai deflagrar ou vai se inibir. Então, o limiar de sensibilidade é o mínimo sinal intracardíaco que o dispositivo ele vai sentir e isso vai gerar uma resposta programada. E geralmente as respostas vão ser ou de inibição ou de deflagração. E a gente vai comentar isso a seguir. Outra dúvida muito recorrente que a gente tem, e nossa, essa daqui é demais. Quem já nunca pegou um caso que o paciente ele fala que ele é portador de marca-passo, você vê que ele está numa frequência ali de 60, 70, que você acha que até uma frequência pode ser do marca-passo, mas você não está vendo a espícula, porque a gente está acostumado a olhar espículas grandes. Inclusive, a maioria dos slides que eu mostrei aqui para vocês, eles estão com uma espícula bem grande, bem fácil de ser vista. Então, o que acontece? Eu tenho duas formas de estimulação. Eu posso ter uma estimulação unipolar e uma estimulação bipolar. A estimulação unipolar é essa que vai ter uma grande espícula que não deixa dúvidas de que está ocorrendo um batimento induzido pelo marca-passo.
Já a espícula bipolar, notem que ela vai ser bem pequenininha. Se vocês olharem aqui em V5, V6, vocês conseguem ver que ele tem um tracinho um pouquinho mais robusto, né? Um pouquinho mais marcante, logo antes do QRS. Isso daqui, quando vocês olham já nesse zoom, é a espícula do marca-passo quando ele está estimulando em bipolar. Então é só dar uma olhadinha um pouquinho melhor. Aí você vai ver que ele tem um QRS mais largo, ele tem a morfologia bem parecida um com o outro, tá? Inclusive, esse aqui é o mesmo elétrico do paciente, a gente só jogou de unipolar para bipolar. E aí a gente acaba não enxergando muito bem, mas ele está lá. Pode confiar que na estimulação bipolar ele está sendo bem estimulado. Mas o que é essa estimulação uni ou bipolar, então? E para que ela serve? Bom, eu vou ter uma estimulação que ela vai depender de dois polos diferentes, tá? No caso da estimulação unipolar, o eletrodo ele só vai ter um polo, que no caso aqui vai ser o cátodo, que vai ser a ponta com energia negativa. E onde vai ser o polo positivo, o ânodo? Vai ser com a loja geradora de pulso. Então, quando eu tenho uma estimulação unipolar, eu estou falando que ele está estimulando e o diferencial de potência de energia aqui vai ser entre a ponta do eletrodo, que é o cátodo, com a loja geradora de pulso. Então, vai ser toda essa grande região, por exemplo. Já quando tem uma estimulação bipolar, ele vai ter os dois polos na ponta do eletrodo. Então, o ânodo e o cátodo vão estar bem próximos. Como eles vão estar bem próximos, ele vai ter uma energia menor, ele vai ter uma espícula menor também. Tá, legal. Então, qual que é a diferença entre um modo e outro? Por que eu posso escolher entre um e outro, né? Então, parece, a impressão que dá é que o bipolar ele é mais moderno. Então, por que a gente acaba deixando nessa ou no outro? Então, aqui uns prós e contras das duas formas de estimulação. Na unipolar, então, ele vai ter uma espícula com uma maior amplitude, porque vocês estão vendo que ele vai fazer um diferencial de potencial mais distante. E no bipolar, ela é menor e pode até passar desapercebida. Na unipolar, como eu tenho todo esse grande trajeto, ele pode ter uma maior chance de estimular tudo que estiver nesse trajeto, como o músculo peitoral, como, por exemplo, o diafragma. Então, eu tenho uma grande área que pode estar sendo estimulada. Já no bipolar, como a estimulação ela vai ocorrer somente na ponta, eu vou ter uma menor chance de estimular algo que não deveria ser estimulado, como, por exemplo, o músculo peitoral, como, por exemplo, o diafragma, porque eu estou só estimulando nessa regiãozinha pequenininha, ao invés do marca-passo unipolar. No unipolar, ele também pode estar definido não só para estimular, né, assim como o bipolar, mas não só para estimular, mas para sentir também. Então, ele pode estar configurado para estimular de uma forma uni ou bipolar e para sentir de outra forma, uni ou bipolar também. Então, eu posso fazer essas combinações tanto no estímulo quanto na sensibilidade. Então, o unipolar ele vai ter uma sensibilidade maior, porque ele está sentindo tudo que está nessa região. Porém, ele pode sentir o que não devia. Então, pode ter algum artefato, por exemplo, que pode atrapalhar. Já no bipolar, ele vai ter uma sensibilidade menor, apenas intracardíaca, em teoria. Dessa forma, ele vai ter um menor risco de sentir um sinal extracardíaco, por exemplo, um miopotencial, um movimento da musculatura, por exemplo. Então, ele vai ter uma menor chance de sentir o que não deveria. O unipolar ele vai ter uma maior impedância, então vai precisar de uma maior corrente, e o bipolar ele vai ter uma menor impedância, necessitando de uma menor corrente. Então, vou dar um exemplo aqui do que você pode querer com essas formas de estimulação. Você pode querer estimular aquele paciente em bipolar, por exemplo. E você vai e configura em bipolar, ele vai gerar, né, a estimulação em bipolar, mas o sense em unipolar. Então, ele tem, digamos que ele tem um QRS, uma amplitude mais baixa, você quer aumentar a sensibilidade, você pode deixar o sense unipolar e a estimulação em bipolar, por exemplo. E dessa forma você pode estimular o paciente de uma forma mais segura. Então aqui, olhem só como é que funciona, né? O cátodo, que é o que vai estar em contato com o músculo do paciente, que é quem vai deflagrar a energia. Dessa forma, então, ele vai estimular o músculo cardíaco. E aqui, na hora que eu vou estimular o músculo cardíaco, eu tenho algumas opções. Então, eu tenho que ficar só saber que eu posso estimular, configurar a amplitude da energia que eu estou entregando no músculo cardíaco, para ver se despolariza, e a duração desse estímulo. Então, eu configuro o quanto que eu vou entregar
e por quanto tempo eu vou entregar. E aí eu vou ter uma curva de potencial que vai decaindo aqui, e aí, dependendo de como for, eu vou gerar ou não aquele limiar de captura que a gente havia comentado. Mas isso aqui é apenas uma coisa de programação mais avançada, obviamente a gente não precisa focar nisso. Isso é apenas para vocês saberem todos os parâmetros que a gente acaba colocando no dispositivo. E por fim, a gente vai comentar agora os modos de estimulação, que isso é uma coisa que geralmente os residentes da cardiologia têm muita dificuldade também. Então a gente tem uma nomenclatura mundial em que a gente acaba colocando as siglas de como está funcionando ou como está programado o funcionamento daquele dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Então a gente vai ter, são 5 letras, tá? Na prática, são 3, mas o ideal é a gente comentar a quarta letra. Tá? Então, vou focar aqui com vocês só nas 3 primeiras letras, porque ela é um princípio da estimulação, uma coisa mais básica. Então, a primeira letra que a gente vai ter no modo de programação é a câmera que ele vai estar estimulando. Então, se eu tiver um eletrodo unicameral no ventrículo, obviamente que ele só vai estimular o ventrículo. Se ele tiver um eletrodo no átrio apenas, ele só vai estimular o átrio também. Não tem como o eletrodo do átrio estimular o ventrículo diretamente, ok? Obviamente que se é uma doença do nó, eu vou estar estimulando o átrio e aí eu vou pelo nó sinusal, no sistema de condução atrial, passo e estimulo o ventrículo através do sistema de condução habitual, tá? Mas isso aí de uma forma indireta. Então, a primeira letra é a câmara que está estimulando, a segunda letra é a câmara que está sentindo, a terceira letra é a resposta do marcapasso à detecção de um sinal natural. Então, aqui a gente vai ter aquela questão da sensibilidade. Então, beleza, eu senti um estímulo próprio do meu paciente. O que eu devo fazer? Eu me inibo e deixo ele tocando, ou eu deflagro? E a gente vai entender melhor isso daí mais adiante. A quarta letra é a capacidade de modulação da frequência por sensor, e que geralmente deveria estar ligada na maioria das vezes, que a gente vai configurar como R ou 0. Então, vou dar um exemplo. Funcionaria como um acelerômetro. Então, o paciente está se mexendo, o dispositivo ele entende que ele precisa de uma maior frequência cardíaca porque ele está em movimento, então ele vai estar ligado à capacidade de modulação da frequência cardíaca dessa forma. E a quinta letra, que é a função multissítio, porque, por exemplo, a gente às vezes poderia ter mais do que um eletrodo por câmara, a gente acaba tendo diferentes funções. Isso aqui a gente não vai acabar entrando em detalhes na discussão, porque não se usa mais, tá bom? É apenas o caso do ressincronizador, que é apenas um eletrodo em cada câmara. Então, na primeira letra, relembrando, é a câmara que eu estou estimulando. Então, eu posso estimular o átrio, eu posso estimular o ventrículo, eu posso estimular os dois, eu posso não estar estimulando nada, que é a configuração de 0, por exemplo. Então, eu posso só estimular o átrio, só o ventrículo, os dois ou nenhum. Eu posso ajustar isso. Na segunda letra, é a câmara que ele está sentindo. Então, ele pode estar sentindo o átrio, obviamente que tem que ter um eletrodo no átrio para ele sentir o átrio. Ele pode estar sentindo o ventrículo, ele pode estar sentindo os dois, ou ele pode estar programado para não sentir nada. E aqui é a resposta que ele vai ter quando ele sentir algum evento, quando ele sentir algum sinal natural do paciente. Então, ele pode trigar, que seria, no caso, despolarizar, fazer o pace, entregar aquela energia que a gente havia comentado com vocês, fazer aquela espícula no eletrocardiograma, ou ele pode se inibir. Então, é como a gente viu. Então, o paciente assumiu o ritmo próprio, é um BAVT intermitente, beleza. Quando ele baixa a frequência, o marcapasso entra. Quando ele sobe a frequência, o marcapasso está lendo o sinal cardíaco intrínseco do paciente e se inibe. Ou ele pode fazer os dois. Ele pode trigar se ele vê que a frequência ficou baixa, ou ele pode se inibir se ele vê que o paciente assumiu o próprio ritmo. E ele pode não fazer nada também se ele estiver no 0. A capacidade de modulação da frequência a gente vai marcar com a letra R, de estar ligado ou não, né? R é quando ele está ligado, o rate, e quando ele está desligado é o 0. E, por fim, a função multisítio, então átrio, ventrículo, D ou 0. Mas isso aqui a gente acaba não utilizando. E eu vou mostrar para vocês como que vai ser na prática. Na prática, pessoal, a gente vai acabar vendo que a maioria dos dispositivos vão estar configurados no modo DDD. Ou seja, ele vai acabar podendo, se for necessário, estimular o átrio e o ventrículo. Ele vai estar sentindo o átrio e o ventrículo. E quando ele sente, ele pode se inibir ou trigar ambas as câmaras aí. Então,
Quando a gente deixa em DDD, ele meio que vai no, entre aspas, um piloto automático. Ele vai lá e ele sente, não, ó, o átrio não entrou, eu vou entrar agora. Não, o átrio entrou, então eu vou me inibir e vou só estimular o ventrículo. Ou não, nem o átrio nem o ventrículo entraram, eu senti que eles não entraram, eu vou estimular os dois, por exemplo. Então acaba sendo uma forma muito prática a programação. Mas entendam que em algumas patologias, por mais que eu deixe em DDD, ele não necessariamente estará operando em DDD, tá? Então, uma coisa é eu deixar a configuração no piloto automático, legal. Mas em algumas situações, mesmo estando no piloto automático, ele vai acabar agindo de uma certa forma, que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui, nesse eletrodo, nesse eletrocardiograma, a gente está vendo o quê? Uma espícula. Essa espícula é atrial ou ventricular? Ela é uma espícula atrial. Por que eu estou falando isso? Porque está longe do ventrículo e o ventrículo não está alargado, o QRS dele não está alargado. Então, a gente está aqui gerando aqui, ó, uma espícula atrial. Aqui até gerou uma onda P, olha aqui, por exemplo, onda P. Ele faz um intervalo entre a espícula atrial até o ventrículo, que seria o IAV, intervalo átrio-ventricular, que seria, por exemplo, o habitual aí de uma analogia ao intervalo PR. Então, ele estimulou o átrio, beleza, conduziu pelo sistema fisiológico, o ventrículo sentiu o estímulo e despolarizou sozinho. Nota, então, que o QRS dele é estreito. Então, aqui, o que aconteceu? Aqui surgiu uma onda P intrínseca do paciente, própria dele, e o marca-passo sentiu e se inibiu. Então, vamos ver como é que está. Vamos dizer que ele está em DDD, mas como é que está sendo o modo de programação, de operação dele, melhor dizendo. Ele está, então, nesse momento, eu só estou vendo ele estimulando o átrio. Então, nesse momento, ele está operando em... Vamos lá. A primeira letra é a letra que a gente sente. Então, ele está estimulando o átrio. Então, ele está operando em A. A primeira letra é o que está estimulando. E aqui, ele até pode estar sentindo o ventrículo também. Mas nesse momento eu não posso dizer, tá? Então, nesse momento, eu só sei que ele sim está sentindo o átrio, tá? Então, ele está sentindo o átrio a ponto de, quando ele sente o átrio, ele se inibe. Se ele não sente o átrio, ele vai trigando. Então, dessa forma, ele está sentindo o átrio. Então, segunda letra é o que ele sente, é átrio. E o que ele faz quando ele sente o átrio? Ele se inibe. Então, dessa forma, eu posso até estar em DDD, mas eu estou operando em AAI, estimulando o átrio, sentindo o átrio, e quando eu sinto o átrio, eu me inibo. Uma boa indicação para a gente utilizar esse modo AAI é o paciente com doença do nó sinusal, ou que ele não tem um escape atrial razoável. Então, eu apenas estimulo o átrio e deixo o resto da condução ser mais fisiológica através do sistema de condução do paciente. Então, AAI. Pode estar com R ou não, tá? Tirei o R aqui da apresentação para ficar mais simples. Outro modo de operação, então. Aqui, a gente já acabei não colocando aqui, mas ficou em VVI, tá? Então, aqui, o que eu estou sentindo? Aqui eu tenho o estímulo na espícula ventricular, gerando um QRS alargado. Aqui uma onda P que não foi sentida, tá? Então, essa onda P não gerou nenhuma condução. Aqui um outro QRS estimulado pelo dispositivo, tá? Então, uma espícula ventricular também. Logo depois, ele teve uma onda P e um QRS estreito. Então, esse aqui é um batimento intrínseco do paciente. Ele sentiu. E se inibiu quando ele sentiu. Logo depois, nada acontece. Teve uma onda P que não conduziu. E aí, do nada, uma outra espícula ventricular. E mais um tempo, outra espícula ventricular. Então, o que está acontecendo? Eu estou estimulando qual câmara nesse exato momento? Eu estou estimulando somente o ventrículo. Tá? Eu estou sentindo qual câmara? Ah, Zé, ele não está sentindo as duas? Não, ele não está sentindo as duas. Por quê? Se ele tivesse sentido as duas, essa onda P teria deflagrado também uma estimulação. Tá muito longe para ter sido deflagrado por essa onda P. E aí, o que aconteceu? Ele teve um QRS próprio. Quando ele sentiu o ventrículo tendo um estímulo intrínseco, um estímulo próprio, ele se inibiu. Então, vai estar programado em VVI. Tá? Então, por exemplo, um marca-passo transvenoso, a gente geralmente na emergência vai passar e vai deixar programado em VVI. Você ajusta o limiar de sensibilidade, ajusta o output, né, a energia que você está fazendo, o limiar de comando. E aí, quando o paciente, vamos supor que é uma intoxicação por beta-bloqueador,
estava com a frequência de 20, você foi, passou o marca-passo, deixou acertado em 50 a frequência dele. Legal. Passou, fez o washout do beta-bloqueador, o paciente vai recobrando o ritmo. E aí vai chegar uma hora que ele vai ter uma frequência superior a 50 e ele vai se inibir o marca-passo, porque ele está vendo que o paciente está assumindo o ritmo próprio. Então, ele está marcado em VVI. Tá? Também é uma outra forma bem simples da gente avaliar. E aqui? Aqui eu estou tendo uma onda P do paciente, um QRS dele, e eu não estou vendo o marca-passo, ou seja, o marca-passo se inibiu. Tá? Ele pode ter se inibido ou porque ele viu onda P ou porque ele viu o QRS. Vamos ver o próximo complexo. Aqui ele teve uma onda P. E logo depois ele teve um QRS. Bom, estimulado, né? Bom, pode ser que essa onda P, o eletrodo do átrio leu essa onda P e mandou o comando para estimular o ventrículo. Pode ser que seja isso. Vamos ver. Ele pode estar só sentindo o átrio e estimulando o ventrículo. Vamos ver no próximo QRS. O próximo QRS, ele estimulou o átrio e estimulou o ventrículo. Então, opa, ele também está estimulando o átrio e também está estimulando o ventrículo. No outro, ele estimulou o átrio e ele teve uma condução intrínseca, né? Olha o QRS como ficou estreito. E ele estimulou o átrio e sentiu o ventrículo. Na hora que ele sentiu o ventrículo, ele se inibiu. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está, nesse caso, sentindo o átrio, como vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando. Ele também está sentindo o ventrículo, como eu estou apontando aqui para vocês. Ou então ele está sentindo os dois mesmo também, de qualquer forma. E quando ele sente, ele faz o que? Ele se inibe. Então, ele está estimulando as duas câmaras, átrio e ventrículo, então é D. Ele também está sentindo as duas câmaras, átrio e ventrículo, então também é D. E quando ele sente as duas câmaras, ele se inibe. Tá? A programação habitual do marca-passo é estimular. Então, quando ele está para se inibir, né, quando ele sente, é para se inibir. Esse é o diferencial dele. Então, ele está em D, D, I. E aqui? Aqui eu tenho uma outra forma, que essa é uma das mais comuns que a gente vê. Então, um paciente com um BAVT implantou o marca-passo. Esse é o eletro dele. Eu tenho uma onda P dele, do próprio paciente. Essa onda P, ao intervalo curtinho, gera uma espícula ventricular. Ou seja, ele está com o eletrodo no átrio, sentiu o estímulo do paciente no átrio, ele vai passar essa informação, esse estímulo elétrico, para o ventrículo. Ele vai estimular o ventrículo, vai fazer um pace ventricular. Então, o que está acontecendo? Eu estou estimulando o meu ventrículo, né? Eu não estou vendo nenhuma onda P atrial, então estou apenas estimulando o ventrículo, V. Eu estou sentindo o quê? Estou sentindo o átrio. Pode até ser, se o paciente tiver um escape ventricular dele, pode até ser que ele sinta, mas nesse momento ele não estou tendo nenhum para poder falar isso. Então ele está estimulando o átrio, o ventrículo, e ele está sentindo o átrio, porque a hora que ele sente um batimento atrial, ele vai fazer o quê? Ele vai trigar o ventrículo. Então ele está comandando o ventrículo, sentindo o átrio, e o comando é trig. Sentiu um átrio, trig o ventrículo. É o VAT. Esse é o modo de programação, modo de operação, melhor dizendo, que a gente mais encontra. Está em DDD, mas está operando em VAT. De qualquer forma, todos esses modos de programação são normais, tá? Então, mas ele colocou um marca-passo bicameral. E só estou vendo a espícula do ventrículo. Está quebrado? Não, está operando em VAT. Ele está lendo o átrio. Então está funcionando. Pelo menos a sensibilidade atrial está funcionando bem. A estimulação não dá para a gente falar aqui agora. E aqui, por fim, uma outra forma, que essa daqui é importante da gente saber até mesmo para quem trabalha em emergência, para quem trabalha com serviço de imagem, que é o V00. Então, o que eu estou tendo aqui? Eu tenho uma espícula ventricular, outra espícula ventricular aqui. Aqui começou uma onda P, um QRS do paciente, caiu uma espícula ventricular aqui. Aqui, outra espícula ventricular que gerou uma despolarização. Aqui, houve um batimento do paciente e a estimulação caiu no período refratário aqui da onda T. Aqui, outra estimulação que gerou captura, outra estimulação que gerou captura. Então, notem que o que está acontecendo? Ele deveria, o marca-passo, ao ver esse batimento intrínseco do paciente, se inibir. Esse é o normal, né? Então, deveria estar
se inibindo. Não deveria ter essa espícula aqui, assim como também não deveria ter essa espícula aqui, por exemplo. Então, alguma coisa está errada. Ou o marca-passo está com um problema de sensibilidade que ele não está interpretando, não está enxergando o QRS do paciente, ou ele está programado dessa forma. O que eu sei é que ele está programado para estimular qual câmara? Átrio, ventrículo ou os dois? Eu só estou vendo a estimulação do ventrículo, então ele está em V. Legal. Ele está sentindo alguma coisa? Olha, o átrio eu não sei dizer, porque não estou vendo nenhum batimento em VAT aqui. Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o ventrículo ele também não está lendo, porque se ele estivesse lendo o ventrículo, sentindo o ventrículo, esse batimento não teria acontecido, essa espícula não teria acontecido, e nem essa. Então, ele pode estar no modo que a gente chama de assíncrono, em que ele não vai estar sentindo nada. É zero. E quando ele também, como ele não está sentindo, ele não vai ter nenhuma programação. Ele vai estar em zero também, ele não vai estar nem se inibindo, nem trigando. Ele está em V00, que é o modo assíncrono. Então, o que acontece? Notem que o intervalo entre uma espícula e outra, ele é fixo. Ele está acontecendo independentemente do que está acontecendo no coração do paciente. Esse intervalo, esse modo assíncrono, ele não é fisiológico, obviamente, né? Então, ele eventualmente pode gerar alguma desincronia, pode cair um batimento do paciente misturar com um batimento do marca-passo, pode ter batimento de fusão, pseudofusão, por exemplo. E o que está acontecendo aqui? Então, ele está no modo assíncrono. Por que eu vou querer deixar no modo assíncrono? Justamente em casos em que o paciente vai para uma ressonância, por exemplo, ou ele vai fazer um procedimento cirúrgico de emergência, em que eu preciso, em que eu posso ter risco de um marca-passo interpretar o bisturi elétrico como um estímulo, por exemplo, como a ressonância gerar ruído, gerar algum artefato na sensibilidade do aparelho, o paciente às vezes tem algum artefato por conta do bisturi ou do marca-passo, ele pode entrar em assistolia. Ele pode interpretar que aquela oscilação da linha de base por artefato, por ruído, é um batimento. E ele entra em assistolia por conta disso. Ele pode estar programado para se inibir quando ele sente alguma coisa. Então, ele pode sentir erroneamente o bisturi elétrico e se inibir. E aí entra a assistolia, que é uma desgraça. Então, aqui nessas situações, a gente pode deixar em V00. Ele vai simplesmente trigar o ventrículo, independentemente do que aconteça, e não vai ler nada. Então, você pode botar o marca-passo, paciente com marca-passo para fazer uma cirurgia, ele não vai ter risco de interpretar o bisturi elétrico como um batimento, por exemplo. Então, o modo assíncrono é para essas situações. E a maioria dos marca-passos, eles vão estar programados para quando a gente coloca o ímã em cima, entrar em modo assíncrono. Isso é interessante. Então, chega um paciente com marca-passo na emergência e vai precisar fazer uma cirurgia de urgência, precisa ligar para o programador, chamar um cardiologista. Não, se você tiver um ímã, você posiciona o ímã em cima do marca-passo do paciente, a maioria das empresas já deixam acertado que quando tiver um ímã, ele vai entrar em modo assíncrono e dessa forma você pode ir para a cirurgia com o marca-passo em cima, tranquilo, beleza? Então até para anestesista é interessante essa discussão. E por fim, desculpa. Vamos editar só esse finalzinho aqui. E por fim, queria deixar um recado aqui para você que não segue ainda o nosso canal, não deixa de se inscrever, clicar aqui no sininho para receber a notificação. E se você quer aprender uma forma mais prática de se atualizar em cardiologia, mesmo que você não tenha tempo, vem com a gente aqui no nosso canal, é o que a gente faz diariamente para você, pílulas de conhecimento todos os dias. Se você quiser também participar, conhecer mais pessoas e trocar experiências e se atualizar de uma forma mais imersiva ainda, a gente vai ter ainda o nosso Cardio Paper Experience no mês de outubro. O link vai ficar aqui na descrição para quem quiser. A gente vai acabar tendo todos os professores aqui da nossa página, discussões muito proveitosas também. Então, para quem quiser se inscrever, vai ser aqui em São Paulo, nos dias 13 e 14 de outubro. Para quem quiser, o link vai ficar aqui na descrição. Eu fico por aqui, pessoal. Meu muito obrigado e valeu!